Repita comigo assim: despertando o espírito profético. Diga: Deus está despertando em mim um espírito profético. Amém? Olha só, serão 12 quartas-feiras profetizando sobre as nossas vidas. Amém? Cada quarta-feira vai representar um mês do ano em que nós vamos profetizar bênção sobre a nossa vida, vida sobre nós. Amém? Pois eu também recebo em nome de Jesus. Despertando o espírito profético. Projeta para mim aí, pode ser na versão Almeida Revista Atualizada, ARA. Provérbios 18, 20 e 21. Vamos ler o texto primeiro. Prontinho. Provérbios, capítulo 18, versículo 20 e 21. Vou ler aqui. Do fruto da boca o coração se farta. Do fruto da boca o coração se farta. Do que produzem os lábios se satisfaz. A morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza, come do seu fruto. Você já deve ter ouvido alguém dizer para você, ou ouvido alguém dizer para outra pessoa: a palavra tem poder. Sim ou não? Alguém já ouviu isso? A palavra tem poder. Olha, cuidado com o que você fala, porque a palavra tem poder. E isso pode acabar acontecendo. Tem gente que quando fala alguma coisa, o supersticioso, dá tapinha na boca e bate na madeira. Sim ou não? Ah, misericórdia. Deus me livre. Se a gente entende que a palavra tem poder, e que dependendo das palavras que a gente profere, algo pode mudar na nossa vida, a gente entende que tudo é profético. Tudo que você profere, tudo que você diz, pode acontecer. Quando a gente fala muito sobre algo, a gente atrai aquilo para a gente, sim ou não? Vou dar um exemplo. Tem gente que vive falando de morte, de acidente e tal. Ele atrai isso para a vida dele. Se eu não me engano, nosso irmão Josemar contou que um parente dele uma vez disse que ia morrer de acidente de moto. E ele morreu de acidente de moto. Ele perdeu a cabeça, Josemar? Ele perdeu o tampo da cabeça. O capacete dele não serviu para nada. Então ele profetizava indiretamente, como às vezes é um exemplo da Bíblia, é uma profecia ocasional, quando a pessoa diz sem intenção de que aquilo aconteça, mas acaba acontecendo. Então, a gente tem que tomar cuidado com as palavras que a gente fala. Tudo que a gente fala pode tanto melhorar a nossa vida, quanto piorar a nossa vida. Se a palavra é profética, ela acontece. Então, o estado atual em que você vive, ele é resultado das palavras que você liberou ontem sobre a sua vida. O momento que você está vivendo, talvez você fale assim: ah, pastor, na minha vida tudo é errado, tudo dá errado. Mas quando foi que você falou que na sua vida começou tudo a dar errado? Hein? Você tentou, você planejou algo, você começou a fazer, você projetou aquilo, e aí na primeira frustração que acontece na vida, pois a vida é feita de frustrações, muito mais de frustrações do que vitórias.
No primeiro embate da vida, você diz, na minha vida dá tudo errado. E aí deu a primeira coisa errada, mas você já falou que na sua vida dá tudo. E aí a outra coisa que você vai tentar fazer, também dá errado. E aí aquilo que você falou acaba se tornando uma verdade, uma realidade. Acaba acontecendo, porque você profetizou. Quando uma coisa deu errado, que tudo deu errado. Então a palavra, ela tem poder e ela pode transformar o nosso futuro. O passado não. Mas o futuro ela transforma. E como eu li aqui, do fruto da boca o coração se farta, do que produzem os lábios se satisfaz. Olha só, o seu coração, ele é alimentado pelas suas palavras. A pessoa que vive falando de tristeza, de derrota, de angústia, de miséria, de solidão, o coração dela se enche disso. O coração dela é alimentado por aquelas coisas e o espírito dela se torna abatido. O espírito dela se abala pelas coisas que ela fala e entram no coração. A morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza, come do seu fruto. Quem fala bem, ele entra em qualquer lugar. A pessoa que sabe usar bem as palavras, ele consegue acesso a lugares que pessoas que não conseguem usar, não conseguem se expressar verbalmente, não conseguem chegar no mesmo lugar. É isso que Salomão está falando, olha, quem tem uma boa oratória consegue chegar em qualquer lugar, consegue entrar e sair em qualquer lugar. Já viu um ditado que diz assim, que o peixe morre pela... Pois é. Se você não tomar cuidado com as suas palavras, com a sua expressão verbal, você pode acabar morrendo por elas. Você pode estar vivendo algo não tão agradável hoje por causa das palavras que você profetizou muitas vezes, não intencionalmente. Você fala assim, pastor, mas eu nunca profetizei coisa ruim na minha vida. Quem que quer viver coisa ruim? Quem que quer viver desgraça? Quem que quer viver decepção, depressão, tristeza, angústia, solidão? Ninguém. Ninguém. Faz o teste na rua. Pega uma pessoa aleatoriamente e para ela na rua e fala assim, amigão, irmã, deixa eu fazer uma oração na sua vida, eu quero profetizar a bênção na sua vida, para ver se a pessoa não vai fazer assim, pois não. Abençoa tudo logo. Ninguém quer viver morte. Chega em alguém, faz o teste também, faz dos dois lados. Diz assim, deixa eu profetizar uma desgraça na sua vida, para ver se alguém vai aceitar. Fala assim, sai para lá. Em nome de Jesus, vai de retro, Satanás. Está repreendido. De jeito nenhum. Mas, às vezes, você se alimenta tanto de coisas supérfluas, você se alimenta tanto de coisas que não agregam ao seu ser, que você acaba liberando as palavras. Você já viu como que o ser humano é camaleão? Ele se adapta fácil. Tem alguém aqui que não é de Minas? Deixa eu ver, que não é mineiro. Você já se pegou falando uai? Já se pegou falando sou? Você pega o jeito. Daqui a pouco você pega os trejeitos de mineiro, nem parece que você é do outro estado. Está falando uai, sou. Né? Sou, uai. Sabia que tem a diferença, né? Então, a gente começa a alimentar de coisas que destroem a gente por dentro,
E a gente não percebe, quando a gente vê, a gente já está falando sobre aquilo, está atraindo coisa ruim para a nossa vida. O coração se alimenta das palavras que a gente fala. Pastor, então como que eu resolvo isso? Se é só mudar o jeito de falar? Mas não somente. Não basta só mudar o jeito que eu falo. Não basta só mudar as palavras. Entendeu? O coração se alimenta do que sai da boca. Mas a Bíblia diz que o coração fala, a boca fala do que o coração está cheio. Então como que quebra o ciclo? Se o coração alimenta do que sai da boca, mas a boca fala que o coração está cheio, como que eu vou mudar isso, pastor? Como que eu vou transformar o meu coração? Você tem que mudar o seu alimento. Você tem que mudar o que você vê, o que você ouve, o que você escuta, com quem você anda. Talvez você está vivendo uma vida de tristeza, de miséria, de sofrimento, de tribulação, porque você anda com pessoas que atraem isso. O círculo de amizade que você tem é de pessoas que só falam sobre isso. Antes de eu me converter, eu andava com uma galera que era só morte, crime, droga, tráfico. E não tinha como eu mudar continuando a andar com as mesmas pessoas, porque o alimento era aquilo, alimentava a alma de ódio. Com quem você está andando? Você está andando com pessoas rancorosas, com pessoas cheias de mágoa, pessoas que não perdoam, pessoas que cheias de remorso, murmuradoras. Você vai ser igual a elas. Como diz o ditado, me diga com quem tu andas que eu te direi quem tu és. Esse ditado é verdadeiro. Você é o resultado da soma das 5 pessoas mais próximas de você. Então, se você anda com pessoas que não querem vida, não querem saber de Jesus, você também não vai saber, não vai querer saber, não vai querer viver Jesus. Então, você tem que se desintoxicar e se afastar desse tipo de pessoa. E aí você começa a viver o que eu vou ler aqui agora. Mateus 4,4, versão Almeida, revista atualizada, tá bom? Evangelho de Mateus 4,4. Jesus, porém, respondeu: está escrito, o ser humano não viverá só de pão, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Nós dependemos da inspiração divina para proferirmos palavras que geram vida, proferirmos palavras proféticas que podem transformar a nossa vida. A palavra sem a inspiração de Deus, ela é só uma palavra. Agora a palavra com a inspiração de Deus, ela transforma vidas. Eu sem Deus, se eu subisse no altar para ministrar a palavra, não aconteceria nada. Porque a palavra precisa ser acompanhada do espírito da profecia, do espírito da palavra. Então, quando eu me alimento das palavras que saem da boca de Deus, e quais são as palavras que saíram da boca de Deus? Estão todas aqui. Quando eu me alimento dessa palavra, o meu coração muda. Porque ele fica cheio de coisas que o Senhor plantou em mim. E quando o coração está cheio de coisa boa, a boa pessoa tira o bem do bom tesouro do coração, e a pessoa má tira o mal do mau tesouro do coração. Quando o tesouro do coração muda, se torna em bem, se torna bom, as suas palavras mudam.
O meu vocabulário mudou quando eu me entreguei a Cristo. O meu vocabulário mudou quando eu decidi viver a palavra, quando eu decidi mergulhar de cabeça nesse livro e deixar que ele me transformasse. E deixar que esse livro, por meio do Espírito de Cristo, mudasse a minha vida. E hoje eu sou o resultado do que eu profetizei há 7 anos atrás, 8 anos atrás, quando eu converti. Quando eu converti, cara, quem foi no Conexão? Deixa eu ver. Conexão com Deus. Glória a Deus. Foi no Conexão com Deus que eu converti. Quando eu converti, o sentimento que Deus colocou no meu coração, eu quero fazer por outras pessoas o que foi feito por mim. Eu nunca tive a dimensão do amor de Deus de uma forma tão dramática, de uma forma tão impactante sobre a minha vida. Então, quando Deus mudou o meu coração, eu decidi que eu ia viver para Ele. Então, as palavras da minha boca mudou. O meu coração mudou. E é isso que você precisa. Deus te trouxe aqui para despertar um espírito profético em você hoje. Deus te trouxe aqui para te despertar para tudo o que você falar. Você ter cuidado no que fala. Como disse o salmista: Senhor, coloca um guarda na minha boca. E quando você tem a ajuda do Espírito Santo, você consegue. E aí quando você vai falar, opa, não vou falar isso mais. Vamos deixar quieto. Então Deus te trouxe aqui para isso. E eu quero ler agora. Prepara para mim aí, Ezequiel capítulo 37. Ezequiel capítulo 37. Deus te trouxe para você aprender a gerar vida por meio das palavras proféticas. Quando você entender o poder da palavra, você nunca mais vai soltar uma palavra em vão. Você nunca mais vai jogar uma palavra ao vento. Você nunca mais vai desperdiçar suas palavras. Até quando você estiver com raiva de alguém, que você estiver naquele momento, sabe, que supita, que a ira vem, o sangue supita, vem aqui na garganta aquela vontade de soltar aquela palavra, você não vai conseguir amaldiçoar ninguém. A única coisa que vai sair da sua boca é palavra profética, amém? Em nome de Jesus, amém? Não tem a ver, mas Deus me lembra disso agora. Não tem a ver com a ministração aqui, mas tudo a ver com a palavra. Mas Deus me lembra disso aqui agora, de Balaão. Balaão era um profeta que se vendeu pelo dinheiro. E ele recebe o dinheiro de um rei para poder profetizar maldição contra Israel. E aí lembra da historinha da mula? Que a mula empaca 3 vezes até que ela fala. E aí Balaão ouve Deus. E Deus fala: Balaão, contra quem eu já abençoei, você não pode liberar maldição. E Balaão, ainda resistindo a Deus, queria profetizar maldição sobre Israel. Só que quando ele abria a boca, só saía bênção. Você vai ser dessa forma, amém? Quando você abrir a sua boca, só vai sair palavra de vida, irmão. Você não vai conseguir abrir a boca para falar mal nenhum, para profetizar coisa nenhuma ruim. Só coisa boa, em nome de Jesus. Da sua fonte vai jorrar só água doce, não água amarga, amém? Glória a Deus, aplaude Jesus. Ezequiel 37, versículo 1. Veio a mim sobre a mão do Senhor, veio sobre mim a mão do Senhor, e ele me levou pelo Espírito do Senhor,
Olha só, Ezequiel já recebendo o Espírito de Deus, o Espírito da profecia. E me deixou no meio de um vale cheio de ossos. Como estava o vale? Cheio de ossos, presta atenção. Ossos lembra o quê? Morte. E me fez andar ao redor deles. Eram muito numerosos na superfície do vale e estavam sequíssimos. Então, os ossos não estavam apenas secos, estavam sequíssimos, quer dizer que quebrava fácil. Ao pisar, eles se desmanchavam. Então me perguntou: filho do homem, acaso poderão reviver estes ossos? Respondi: Senhor Deus, tu o sabes. Olha como que Deus trabalha. Deus te trouxe aqui hoje e Ele está te despertando. Ele está despertando o espírito profético em você. Deus leva Ezequiel numa visão e Ele leva ele para o meio de um vale de ossos secos e faz ele andar e observar o vale. Quando Ezequiel olha, ele percebe que os ossos secos representavam os seus irmãos israelitas. E aí Deus olha e fala assim: filho do homem, esses ossos podem voltar à vida? O próprio Deus está instigando Ezequiel a participar da história. O próprio Deus está instigando Ezequiel a algo. Senhor Deus, tu o sabes. Disse-me ele: profetiza a estes ossos e diz-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: eis que farei entrar o Espírito em vós, e vivereis. Porei tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei segundo me fora ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam, juntando, ossos se batendo, voltando ao lugar, contra ossos, e se ajuntavam, cada osso ao seu osso. Olhei, e eis que havia tendões sobre eles, e cresceram as carnes, e se estendeu a pele sobre eles, mas não havia neles o Espírito. Existem algumas pessoas que estão como esses ossos. Os tendões cresceram, a carne cresceu, a pele foi posta sobre a carne, mas parece um morto-vivo. Não tem o Espírito neles. Você conhece alguém assim? Que está vivo, mais ou menos? Parece um zumbi. A pessoa não vive, não tem alegria, não tem disposição, não tem força, não tem esperança, não tem sonhos, não tem desejo. Ela não tem vontade de viver. Pode ser que tenha alguém aqui hoje assim, passando por um vale seco, vivendo uma sequidão, vivendo uma vida de sequidão, de escassez, de tristeza, de fraqueza. Mas eu profetizo em nome de Jesus, que se você está vivendo em alguma área da sua vida, como num vale de ossos secos, Deus vai mudar isso em nome de Jesus, amém? O Espírito dele vai soprar aqui hoje, amém? O Espírito de Deus vai soprar sobre a sua vida, você crê nisso? Você recebe isso? O Espírito de Deus vai soprar em você, você vai viver, amém? Glória a Deus. Amém, Jesus. Então ele me disse: profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem, diz-lhe: assim diz o Senhor Deus:
vem dos 4 ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos, para que vivam. Profetizei como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé, um exército sobremodo numeroso. Então me disse: filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem: os nossos ossos se secaram, e pereceu a nossa esperança, estamos de todo exterminados. Portanto, profetiza e dize-lhes: assim diz o Senhor Deus: eis que abrirei a vossa sepultura, e vos farei sair dela, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. E sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir a vossa sepultura e vos fizer sair dela, ó povo meu, porém em vós o meu espírito, e vivereis, e vos estabelecerei na vossa própria terra, e sabereis que eu, o Senhor, disse isso e o fiz, diz o Senhor. Glória a Deus. Cara, talvez a sua vida descreve o que o povo de Israel estava vivendo. O povo de Israel havia sido levado cativo pelo povo babilônio. Eles estavam cativos na terra dos caldeus, e Ezequiel era o único profeta que estava no meio do exílio. E ele já tinha liberado várias profecias contra a Babilônia, até que Deus manda ele profetizar a favor de Israel. O povo de Israel estava triste, sem força, cansado, sem esperança de voltar para a sua própria terra. Para o povo de Israel, eles morreriam na terra dos caldeus. Mas Deus já havia liberado uma profecia sobre o Império Babilônico, que o Império Persa iria destruir o Império Babilônico, e isso acontece mais adiante. E o Império Persa dá liberdade para Israel voltar para sua casa e reconstruir o que estava destruído. O interessante aqui, observar, é que Deus já tinha decretado há anos atrás que Israel ficaria cativo durante 70 anos, mas iria voltar para sua casa, para sua terra natal. Então, independente se o profeta profetiza, ia acontecer. O povo ia voltar, Deus ia restaurar o povo de Israel. Só que Deus queria que o profeta participasse. Tem coisa que Deus já decretou para acontecer na sua vida. E por que não aconteceu ainda, pastor? Porque você não abriu a boca. Porque você não profetizou. Deus está doido para te abençoar. Deus está doido. A gente não pode falar que Deus está doido, né? Mas, cara, Deus quer te abençoar, cara. Ele tem alegria, Ele é um pai. Qual pai não quer ver os filhos bem? Qual pai não quer abençoar os filhos? Então Deus quer te abençoar de uma forma violenta. É violenta, para te assustar. Nem você vai acreditar no que Deus está fazendo. Só que Deus quer que você participe disso. Deus quer que você abra a boca e profetiza bênção. Mas Deus está lá no céu pronto. Na hora que ele abrir a boca, eu vou abrir o céu na cabeça dele. Ele vai até cair. Mas aí você abre a boca para murmurar. Você abre a boca para reclamar. Cara, hoje no restaurante, Deus tem me incomodado para mim direcionar o pessoal do restaurante, ministrar algumas coisas na vida deles. E eu disse no restaurante, muitas vezes a gente pensa que a nossa história é a pior. A gente se coloca como uma vítima, sim, sem reação, como se um ladrão tivesse com uma arma apontada na cabeça, e a única coisa que você pode fazer é dobrar os joelhos e se render e dizer: não me mata.
Você tira a sua própria responsabilidade da sua história. Você decide ser coadjuvante da sua história. Você não protagoniza a sua vida. Você não toma decisões, você não toma posturas, você não toma posições, você não avança. E você quer culpar a Deus, quer culpar os outros pelas suas mazelas, ao invés de viver, ao invés de ir para cima e dizer: eu estou pronto, eu vou em nome de Jesus e vai dar certo, eu vou avançar, eu vou tentar, eu vou conseguir, eu vou conquistar. Muitas vezes a gente não vive as coisas proféticas, as promessas que Deus tem para a nossa vida, porque a gente não consegue profetizar na nossa vida. Tem muita gente que olha para o pastor e vê o pastor como uma figura enigmática, uma figura, sabe, acima de outras pessoas, só que não. O mesmo poder que a palavra que sai da minha boca tem, na sua também. Porque é Deus que sustenta você, amém? Quando você ora, o mesmo poder que a minha oração tem, a sua também, porque a oração é no nome de Jesus. Eu não sei se você observou, mas enquanto a gente cantava, eu prestava atenção na primeira canção e a gente cantava assim: eu vou construir a minha vida em ti, tu és o meu fundamento. Você está profetizando algo. Por isso que a gente tem que estar atento às palavras, porque eu profetizo algo sobre mim, eu vou construir a minha vida em Deus, cara. E quem constrói sobre o fundamento que é Jesus Cristo, não vai ser abalado. Vai vir tempestade, vai subir os rios, vai transbordar os rios, os ventos vão soprar, e você não vai ser abalado. Pode às vezes tremer, mas sua casa não vai ruir. Pode que fique algumas marquinhas, né? Da tempestade, da luta, mas você não vai ser destruído, amém? As suas palavras podem te levar aonde você sonha. Deus está despertando isso em você. A partir de hoje, você não vai pensar da mesma forma, você não vai falar da mesma forma, você não vai soltar uma palavra sem pensar, porque tudo que você falar pode atrair. Ó, gente, mas também não fica igual aquele povo sistemático, como diz, aí fica calado o tempo todo. Não, porque eu acho que se eu falar isso está errado. Você quer saber o que você vai falar, e você lê a palavra, tá bom? Tudo que é o contrário de ruim, você fala, porque é bom. Né?